Olá, bem-vindo agora a mais uma aula do Universo da Elétrica, onde você vai aprender a fazer toda a parte de instalação de um chuveiro elétrico de todas as formas, seja ele fase neutra 220 ou fase 220, tá? A gente vai estar aprendendo quais são os tipos de conexões que você vai estar utilizando aí para deixar tudo certo de acordo com a norma, para quando você for fazer a instalação aí na prática, você saber tudo direitinho, tudo bonitinho, para ficar tudo nos conforme, tá bom? Então, vem aqui comigo, observa aqui, tá? Nesse nosso painel, o que é que está acontecendo aqui? Temos nosso disjuntor, tá? Lembrando que a norma, ela diz o seguinte, ó, a norma ela diz o seguinte, o nosso circuito para chuveiro elétrico, esse circuito aqui é para chuveiro elétrico, ele tem que estar um circuito independente. O que seria um circuito independente? Ele tem que estar fase neutra e terra em um único circuito. Então, começamos aqui, ó, através de um disjuntor, certo? Vem aqui através de um disjuntor, onde você vai trazer aqui o condutor fase, direto aqui para o nosso disjuntor. Saindo do disjuntor, ele entra aqui no DR. Saindo do DR, ele vai direto para o nosso conector aqui de porcelana. Você poderia estar utilizando outro tipo de conector, certo? O conector de torção ou conector tipo vago, tá? E eu vou estar mostrando para vocês aí também essa ligação. Você percebe aí que eu passei pelo disjuntor, depois passei pelo DR. Por que eu posso estar utilizando o DR aqui, professor? Porque o DR, ele está para proteger, né, contra, digamos assim, choque elétrico, né, com fuga de corrente elétrica. Se houver alguma fuga através da carcaça do chuveiro elétrico, através da água, isso aí vai acarretar uma fuga de energia, uma fuga de corrente, e consequentemente o disjuntor ele vai desarmar, tá? Disjuntor não, desculpe, o DR vai desarmar, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vem aqui, ó, pega o condutor neutro. Professor, o condutor neutro já vai direto para o conector de porcelana, né? Calma, né, meu aluno? Calma, né? Temos aqui o DR, que ele vai precisar do neutro, né? A gente sabe, entra fase neutro no DR, certo? Entra fase neutro no DR e também vai na saída dele direto para o conector aqui de porcelana. Professor, beleza, entendi. E o terra? O terra, ó, ele já vai direto, tá? O condutor terra já vai direto. Professor, o senhor colocou aqui, ó, o neutro no meio e o terra aqui em cima. Eu poderia inverter isso aqui? Pode, certo? Pode, tá? Você pode estar invertendo isso aqui. Conector de porcelana, por quê? Porque ele vai aguentar uma corrente maior, uma temperatura maior, se caso houver, tá? Então ele tem um pouco mais de resistência quando ele é um conector de porcelana. Então por isso que estamos utilizando aqui esse conector aqui de porcelana. E agora, professor, a ligação, como é que faz? Do conector, você vai vir, ó, trazer o terra, trazer a fase e trazer o neutro para o chuveiro elétrico. Pronto, aí está feita a nossa ligação para 220 volts fase neutro, certo? Fase e neutro, 220 volts fase neutro. Professor, beleza, e agora? Se for um sistema fase 220, né? 220 entre duas fases, como é que vai ocasionar? Calma, vamos deixar isso aqui para um pouco mais na frente. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos trocar aqui os conectores para você ver quais outros tipos de conectores que a gente poderia estar utilizando nessa ligação. Veja bem, temos aqui, ó, nesse outro conector aqui, que é o conector tipo vago, que poderíamos estar utilizando, tá? Nesses tipos aqui, ao invés de estar utilizando também esse conector de porcelana. Você poderia estar pegando cada um desses outros aqui, ó, condutores de terra, levando para o conector de torção, certo? Poderia pegar o fase, levar para o conector de tensão os dois e fazer né, o rosqueamento dele, e o neutro também. Então você teria 3 conectores desse aqui, cada um para um condutor, seja fase, neutro ou terra. Professor, e outro conector que eu poderia estar utilizando também? Você poderia estar utilizando também, ó, um conector desse aqui da vaga. Professor, mas eu já ouvi falar que esse conector aqui ele não serve para esse tipo de ligação. Já ouvi aqui dizer, ó, que esse ligação aqui, se eu colocar esse conector aqui da vago, ele vai derreter
Calma, não é bem assim, certo? Não é bem assim que as coisas funcionam. Veja, quando você tem esse conector aqui da vago, esse conector aqui vago, certo? Ele tem uma determinada corrente que ele suporta. Se você estiver alimentando ele numa corrente que ele não suporta, consequentemente ele vai derreter e assim vai danificar aí o seu sistema. Mas perceba que se você tiver um chuveiro elétrico que puxa uma corrente nominal de 20 amperes, porém esse conector ele tenha 20 amperes. E agora, o que é que vai ocasionar? E agora, o que é que vai acontecer? Nada, ele vai funcionar normal. Se ele aguenta 32 e está passando 20 por ele, ele aguenta tranquilamente. Então, não vá ouvir o que os outros, né, que não entendem da área, vai estar falando aí, certo? Se você tiver dúvida, você vai ter que entrar em contato diretamente aqui com o nosso universo da elétrica. Aqui você vai ter um atendimento especializado, você vai ser atendido e ser respondido e todas as suas dúvidas serão sancionadas. Tranquilo? Então, veja bem, ó, numa ligação desta aqui, ó, numa ligação dessa aqui, desse modelo aqui, desse estilo, para ligar um chuveiro elétrico, você pode, tá, utilizar o conector desse vago, tá? Muito cuidado, tá? Quando você estiver utilizando, tem uns que são tipo vago e tem uns que são vago, tá? O vago, você utiliza ele, ele tem uma maior resistência, uma maior durabilidade e ele tem também, é o fabricante, né? Se ele fabrica, ele já sabe e vai de acordo com a norma e aí ele até, né, não permite que a chama ela vá, se caso derreter, né, ela vá fazer com que prejudique outras áreas aí do nosso circuito. Tranquilo? Então, se tiver dúvida, deixe nos comentários, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, tá? E vamos juntos agora ver agora nessa aula ainda, tá? Nessa aula ainda, como você vai estar utilizando o chuveiro elétrico com duas fases, tá? Duas fases e o nosso terra, tá? Uma ligação de 220 bivolts para alguns lugares do nosso estado e para alguns lugares do nosso país. Vamos junto. Pronto, nesse novo cenário que nós temos aqui, você observa que eu tenho, ó, um disjuntor bipolar, tá? Porque eu vou estar utilizando aí duas fases, então é necessário isso. Eu já deixo um bichinho na sua orelha para você pensar no que você pode responder se eu lhe perguntar: será que se eu colocar um DR nessa ligação, se eu colocar um DR, ele vai ser o mesmo DR que eu estava utilizando, que vai suportar um monofásico, fase neutra, ou eu vou ter que colocar um tetrapolar, ou aquele DR bifásico, ele funciona tranquilamente. Então você que está aqui me ouvindo, deixa aí nos comentários, será que vai estar utilizando o mesmo DR? Será que vou estar utilizando um DR tetrapolar? Responda, no final da aula a gente vai ver como é que vai funcionar, mas deixa aí nos seus comentários, tá? Então veja bem, temos aqui, ó, o nosso disjuntor, certo? Para proteção contra o curto-circuito sobrecorrente. Vem aqui, ó, vamos fazer a ligação dele, tá? Vem aqui, pega uma fase, entra uma fase, vem aqui, ó. Ah, professor, você vai pegar o azul, neutro de novo? Não, né? Vamos trocar aqui a cor, tá? Pega o preto, duas fases, tá? Aí agora vamos utilizar aqui, ó, conector de porcelana também, certo? Você poderia estar utilizando outros conectores, aquele tipo vago, para cada uma das fases. Poderia estar utilizando ali conector de torção, como nós vimos, tá? E agora, professor, é neutro ou terra? Você vai levar o terra, tá? Vai levar o terra. E agora a mesma ligação lá para o chuveiro elétrico, professor? Exatamente. Você vem aqui, ó, neutro. Neutro não, né, professor? O senhor está confundindo. Exatamente. Não é neutro não, é terra, certo? Por que terra e não neutro, professor? Por que terra e não neutro? Porque o terra ele vai garantir que qualquer problema que houver, ele vai, né, para o terra. Qualquer fuga que tiver para a carcaça, ele vai para o terra. Ah, professor, então ele também faz a função de proteção, exatamente, certo? Proteção. Então você vê aí, ó, que a ligação mais simples que você pode estar utilizando aqui é dessa forma aqui, tá? Um disjuntor bipolar, tá? Onde vai entrar as duas fases.
e vai as duas fases para o conector de porcelana, podendo estar utilizando aí cada um conector torção ou aquele outro vago, tá? Daquele modelo. E depois aqui você vai fazer aqui a isolação, colocar nas caixinhas e deitar a proteção. Pronto, acabou a nossa aula aqui, certo? Acabou a nossa aula aqui. Você fez aqui, ó, uma ligação de um circuito para chuveiros elétricos. Você, tanto com 220 fase neutro, quanto também agora 220 volts fase. Tá? Então, isso aqui foi mais uma aula, professor Douglas Amorim, tá? Se você gostou, deixe o like, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos. E será, professor, que esse DR que o senhor disse que, se caso for utilizar aí depois do disjuntor, ele vai ser um bipolar ou tetrapolar? Deixa para a próxima aula, certo? Curta aí no comentário, deixa aí as suas ideias que eu vou lá no seu comentário e vou estar lá lhe respondendo, tá? Mas vou deixar essa dúvida aí para vocês, tá? Então, forte abraço, novamente curta esse vídeo, comente, compartilhe e vamos junto. Valeu!